Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio da JS Conecta, o podcast da JS Brasil. E hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo, que são da avaliação de impacto de projetos sociais e também da estratégia de planejamento que nós podemos fazer em termos de organizações da sociedade civil. Estamos aqui com uma convidada ilustre, né, Soleni Amu, que é especialista em projetos, oficial de projetos da Unesco, né? Então vamos falar um pouco dessa trajetória da Unesco nos últimos anos, empoderar, né, Soleni, as organizações da sociedade civil. Hoje nós não chamamos mais de ONGs, né, organizações não governamentais, mas falamos muito mais dentro do marco legal das organizações da sociedade civil. Soleni, que prazer tê-la aqui com a gente. Gente, é um prazer estar aqui também, né? Uma honra participar desse bate-papo. E, assim, eu sou oficial de projetos da Unesco, né? E trabalho na área social desde sempre, né? Desde quando eu estudava na Universidade de Brasília, sou formada em Sociologia. Depois fiquei um pouco curiosa com os efeitos da economia no social, aí me formei em economia também, na UNB. Mas a minha trajetória realmente sempre foi trabalhando com as organizações da sociedade civil, que hoje são as OSCs, né? Que a gente chama de OSCs. E eu queria pegar, Soleni, exatamente começando nesse gancho aí que você está trazendo, né? Qual é a diferença de chamar uma organização de organização não governamental e OSC para você? Olha, para mim, quando surgiu essa denominação, né, de organizações não governamentais, eu acho que a própria simbologia da palavra, né, remete a uma coisa chapa branca que a gente chamava antigamente, Verdade. né, que é assim, as pessoas que estavam ali, elas estavam de certa forma sempre de acordo com as ações dos governos, né? Ficava uma coisa assim meio dependente, né? E quando você tem o Marco Legal de 2014, desculpa, aí você já tem organizações da sociedade civil, que são organizações independentes, que atuam de forma independente, né? Muitas não aceitam nenhum tipo de apoio governamental, né? Que isso é muito importante também. Mas trabalham em parceria, às vezes, né, com o governo, mas sem ser essa chapa branca que você estava falando. Então, assim, elas têm mais autonomia na hora de fazer um levantamento de recursos, né, um funding que a gente chama, né? Então, e tem também mais autonomia na hora de aplicar esses recursos, Sim. né? Então, e sempre assim, com critérios muito científicos, né? Mudou completamente, né, Soleni? Assim, a Mudou gente vê que é uma completamente. outra realidade mesmo, até desse lado da profissionalização, saindo do cunho assistencialista para um cunho muito mais estratégico. Até porque quando era ONG, muito se falava aquela ideia, né? Não, enquanto se o governo tivesse capacidade de fazer tudo, não seria necessário o nosso trabalho, Exatamente. né? Porque é uma organização que faz aquilo que o governo não consegue fazer, Isso. né? Então, OSC muda tudo, Muda né? tudo. Porque é a mobilização da sociedade em prol de uma transformação socioambiental. E também, Miguel, eu aprendi isso num curso que eu fiz nos Estados Unidos, quando a embaixada americana me mandou, eu fiquei lá um mês, eu viajei o país todo olhando o trabalho das OSCs, Norte, Sul, Leste, Que legal. Oeste. legal. E aí, quando eu chegava nos locais, isso lá atrás, E né? eram organizações de que tipo? Mais assim, humanitárias ou entrando nesse cunho ambiental? Eram organizações de combate ao trabalho infantil. Legal. Porque na época eu era secretária executiva de um Fórum Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, que era apoiado pela OIT e Unicef, né? Aí, quando eu chegava nas organizações, a primeira coisa que elas falavam para mim era isso.
a gente não pega dinheiro do governo federal. Eu nunca tinha ouvido aquilo, É. porque no Brasil É mais todas comum, pegavam. né? É verdade. E às vezes um Todas pouquinho, né? Nem pegavam. que fosse assim, 10 mil, 15 mil para Mas fazer eu uma acho que isso acontece atividade, até hoje, né? A Até maioria hoje, do né? Brasil, pelo menos, depende de dinheiro de governo municipal, governo federal, né? É verdade. É bem Então, raro. assim, eu fiquei assim, né? Falei, gente, olha, esse negócio aqui, para mim, tá diferente. Já foi a primeira coisa que eu Aham, aprendi, Que né? ano foi isso mesmo, Soline? Isso foi 2000. 2000. Faz tempo, Uhum. E aí, depois disso, veio todo esse debate aqui para o Brasil, que foi crescendo aos poucos, né? E que culmina com a nova legislação. Então, E aí, na sua experiência que você teve lá nos Estados Unidos, aí você percebeu isso. E eles já usavam, por exemplo, algumas ferramentais estratégicos de planejamento, Já. de análise SWOT, essas já, coisas assim. já. Eles Legal. eram muito profissionais, Então não era né? uma coisa de atender governo, era uma Não. coisa que eles tinham que estrategicamente também se posicionar no mercado social. E assim, muito orientado pela academia, né? Então, assim, a Que coisa academia legal. com uma participação bem Interessante. forte, Aham. né? Em todo direcionamento, né? Sim. E fornecendo ferramentas que também as pessoas não conheciam, né? Foi Legal. muito legal. E outra coisa que me chamou muita atenção nessa época foi a questão do voluntariado. Eu fiquei muito impressionada, porque teve situações assim de eu chegar nos locais e ter uma recepção, um almoço assim com 30 pessoas, todas voluntárias, Legal. e com um cartãozinho de visita escrito, né? Voluntário, profissional, e eu fiquei muito impressionada. Legal. Porque aqui o voluntariado era e ainda é um pouco uma coisa assim da boa vontade da pessoa. Com certeza. Hoje eu acho que eu vou lá ajudar, né? Até porque nossa área social sempre foi muito assistencialista, né? E Isso, com uma base isso. religiosa muito forte. Então é aquela Verdade. coisa, né? Muito de dar aquilo que sobra. Isso mesmo, Dar aquilo que isso. sobra. Sim. E eu percebi que não, que lá era assim, você quer ser voluntário aqui, o acompanhamento do trabalho chega a ser mais rigoroso do que quem é remunerado, quem faz parte do Sim. staff remunerado. Então, assim, marcou que você pode dar aula de sei lá o quê, inglês, 3 vezes na semana, de 8 às 10, Tem você que ir. tem que cumprir aquilo à risca. Legal. Porque senão você vai deixar as pessoas na mão. E Sim. também vai ferir uma coisa preciosa para a pessoa, que é a imagem dela. Exatamente. Não é uma questão de salário, é uma Isso. questão da imagem, Sim. que ela use esse atributo também na carreira dela. Exatamente. Isso fica ali registrado no currículo. Claro. Tanto que nessa viagem que eu fiz, a Elizabeth, uma senhora, ela foi designada pelo Department of State, né, que lá é o Itamaraty deles. Ela me acompanhou a viagem toda como voluntária. Legal. Então, assim, na hora de alugar carro, ela que alugava, porque era muito mais fácil do que eu, estrangeira, sim. e eu não conhecia os locais, né? Então, assim, essa senhora foi comigo em toda a viagem, né? Quer dizer, ela deu o tempo dela de 1 mês para ficar só comigo, no país inteiro. Legal. Então, assim, era um projeto super bacana, claro, obviamente, né? Bom, não eu existe até mais, Não, infelizmente. até, Liane, eu ia te perguntar isso, assim, você tem feito muita questão, assim, de planejamento com as OSCs e trabalhando também em trabalhos de avaliação. Como que essa questão de voluntariado tem entrado aqui no Brasil, nisso que você tem feito, por exemplo, com trabalhos de reciclagem, né? Eu acho que o voluntariado aqui, ainda comparando com o que você está falando aí com os Estados Unidos, ele ainda tem um pouco, um pouco a desejar, né? Assim, Verdade. acho que é muito pela situação econômica também que a gente está vivendo, né? Aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos também tem um pouco essa cultura aí da reputação, do trabalho. Lá tem... eu vejo, assim, realmente... porque lá tem uma cultura muito empreendedora e eles querem, principalmente dentro dessas universidades um pouco mais... da minha universidade também, eu tenho muitos... Você está fazendo um curso nos Estados Unidos, você está até lá agora. Sim, né? sim, eu estou fazendo curso nos Estados Unidos, né? E eu acho que, assim, eu tenho vários amigos lá, várias pessoas que têm interesse em entrar dentro desse mercado aí
das OSCs, né? Uhum. Eu acho isso bem interessante, ainda mais pelo pelo que os Estados Unidos está vivendo, né? E tudo mais. Uhum. Muitos deles eles abrem mão de ganhar algum salário para realmente entrar como voluntário para aprender, para ter mais experiência, às vezes até pessoas mais velhas do que eu, por exemplo, com 30, 35 anos. Lá tem muito essa cultura aí de aprendizado. Eu acho que muitos também têm faz serviços voluntários por conta desse aprendizado que eles que lá eu acho que não tem essa cultura de querer ganhar dinheiro muito cedo e aprender, ter um pouco mais de segurança antes de entrar dentro desse mercado Você aí. mesmo estava falando que você está fazendo mestrado lá na Johns Hopkins, né, em Washington, que muitos dos alunos já com 26, 27 anos não têm uma experiência profissional muito forte, mas tem uma vivência, de repente, com o trabalho voluntariado. Sim, né? sim, Isso é verdade. importante. Isso é verdade. Tanto que assim, vou até dar tem lá no meu curso eles têm um software que é mais ou menos só para alunos que estão fazendo mestrado, que chama Handshake, que é como se fosse um LinkedIn, só que só para alunos que estudam nas universidades lá dos Estados Unidos. Aí tem os grupos lá da Johns Hopkins, né, que é a universidade que eu faço, aí tem que é a lista das pessoas que estão fazendo aquela faculdade específica, né, que no meu caso é Relações Internacionais, e é interessante observar que, assim, aqui no Brasil, a maioria são pagos, né, os estágios principalmente aqui em Brasília é mais focado no serviço público, né? Então, assim, e lá nos Estados Unidos tem muitos que são não pagos. OSCs que oferecem trabalho de não pagos. E os professores lá, já conversei com alguns professores lá, eles estimulam os alunos mesmo que não seja pago, entendeu? Claro. E tem muitas matérias lá que também a gente fala da importância das OSCs na implementação de políticas públicas, né? Não só nos Estados Unidos, mas como outros continentes, né? Principalmente África e Oriente Médio. Isso é até uma crítica que eu tenho. Nos Estados Unidos, eu acho que ainda a América Latina, o Brasil, ele ainda está deixando um pouco de lado. Eu não sei se você acha... quando você teve a experiência lá, você achou isso também. Mas, assim, desde que eu tô lá durante esse 1 ano, eu sinto que eles ainda deixam um pouco, assim, as OSCs dentro da América Latina, do Brasil, um pouco de fora. Porque eu até tentei trazer numa aula que eu tive lá, da importância, né, das OSCs, eles estavam falando... eu falei da importância de tentar achar diferentes recursos, né, para conseguir implementar projetos, né, porque eu sinto aqui, pelo menos a experiência que eu tenho, né, que nem você estava falando, eles são muito mais dependentes de recursos de governo, né, e muitas vezes nem ajuda, nem tem aquele recurso à pronta entrega, e eles não sabem nem como é que às vezes busca financiamento externo, né? Eu acho que isso é uma mensagem muito potente para o jovem brasileiro Eu também, acho né? Que também. quando a gente está falando aqui de um podcast para pensar na gestão socioambiental estratégica, né, o jovem se abrir para isso também, porque ao mesmo tempo que ele vai ter noções hoje nas OSCs brasileiras de estratégia, de avaliação, porque estão se profissionalizando também, é uma vivência que faz transformação socioambiental, mas que esse conhecimento vai ser assim, mesmo você vai para a área mais comercial ou empreendedora, você tem que ter aquilo essa vai visão. florescer de uma forma muito impactante. Inclusive, assim, como critério de seleção para contratos, né? Para contratações. Você tem essa lá nos Estados Unidos, isso é comum, né? Você, para entrar em determinada empresa, eles olham, já trabalhou em alguma área social, já foi voluntário, então, como critério de seleção de contratação. Não, e no LinkedIn mesmo hoje, no Brasil, você vê assim, os Você critérios, já tá ali, ESG o tempo todo, né? Que é o Environment Social Governance, tipo, permeando, né? Por mais que o ambiente político não seja muito favorável, né? Claro, no mundo todo, não importa. mas existe realmente toda essa autonomia da sociedade civil para trabalhar essas questões, assim como as OSCs são independentes do governo, também do setor privado, no sentido de poder influenciar e de poder fazer essas parcerias. Mas, Solene, eu queria entender o seguinte, então aí você fez essa experiência, era secretária executiva desse trabalho que você fez, foi lá no... Quando você voltou, porque eu estou vendo essa transformação. O que você pensou, o que começou a ser feito? Aí você entrou na Unesco e começou a pensar essas temáticas. Como é que foi o depois?
uma das coisas que me chamou a atenção foi o seguinte: o governo não dá conta de tudo, né? Sim, Porque, com como o certeza. Miguel mencionou antes, né, ele que tocou nesse ponto, a gente sempre culpa o governo, né? Não, o Isso é governo verdade. que não fez isso, não, o governo fez aquilo. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a gente estava andando numa rodovia e aí eu via umas plaquinhas assim do lado com um nome, com nomes. Aí eu perguntei, né, o que que significa esses nomes aqui, né? A cada 2 quilômetros, sei Nome lá, de pessoas. nome de pessoas. Aí ela falou, não, aqui cada um é responsável por um trecho da estrada. Então Legal. vem a família, vem aqui no sábado, no domingo, tira o lixo, vê Meu como é que Deus. faz para tampar esse buraquinho Uhum. e corta a grama que já está entrando aqui no acostamento. Bem, vamos embora, que esperar não é saber, né? É Exato. quase uma Aí frase eu poética, né? fiquei assim, gente, Vamos eu não fazer. acredito, porque longe da cidade, né? Então a família pegava o carro, se deslocava para ir fazer uma revisão no quilômetro que ela era responsável. Isso é verdade. Isso assim, trouxe uma dinâmica diferente, né? Porque quando você anda numa estrada esburacada, você E para fala sua do cabeça governo. também, né, Solene? Eu fico Exatamente. imaginando que você estava pensando ali, até Isso. para sua carreira. Exatamente, porque você vê que a sociedade tem que cumprir seu papel também, Sim. né? Assim, o governo tem recursos para suprir tudo Tudo. que a sociedade Claro. precisa. A sociedade tem que engajar. Sim. Então, por exemplo, escolas que no fim de semana recebem os pais vão lá, consertam as cadeiras, Sim. levam para suas oficinas Sem de dúvida. marcenaria, Claro. pinta a parede da escola, tira o mato. Pessoas aposentadas que vão lá dar apoio aos mais jovens, mentoria. Exatamente, que é um né? Com movimento temas fortíssimo. legais ou da época, né? Contemporâneos. Sim. Então, assim, a sociedade ela tem que acordar para cumprir seu papel. Sim. Independente de estar engajada em organizações formais, formalizadas legalmente, tudo, né? A gente tem que ter, né, essa coisa, né, esse senso cívico de responsabilidade, né? Aí a nossa Constituição também é muito nova, né, de 88, então a gente não Exatamente. tinha um conhecimento. É. A gente pensava que cívico era um pouco indo para um lado Isso. também de Estado, né, assim, meio militarista, o negócio, né? Verdade. Agora quem está compreendendo, caindo a ficha. Né? Exatamente. É por isso que eu acho assim, a educação, por isso, assim, não sei como é que vai ser agora no futuro, mas uma coisa que é interessante dos Estados Unidos é que, assim, a educação básica de comunicação, de entender como é que funciona mais ou menos, quem que é o responsável por aquilo, é importante, assim, porque, nem você está falando, aqui é muito generalista, as pessoas acham que é tudo culpa do governo, Exatamente. às vezes não sabe nem qual é a empresa, quem que está fazendo aquilo, né? Então, assim, lá é uma cultura muito de pesquisa também, assim, as pessoas, elas, por mais que tenha essa cultura aí um pouco não, bastante de fake news e tudo mais, as pessoas sempre estão tentando ficar antenada, estão engajando nas redes sociais, né? E buscando entender. E isso é verdade, isso que você falou, eles normalmente colocam nomes mesmo, eles não colocam órgãos, não colocam culpa do governo e tal. Então, assim, eu mesmo ando de metrô lá todo dia, basicamente, e eu vejo plaquinhas de pessoas até que, por curiosidade, eu vou lá, vejo assim, eu vejo plaquinhas de gente que às vezes eu nem sei quem é, mas é um responsável por alguma Que coisa loucura, que gente, seja... eu não fazia a menor ideia. Olha que eu já morei 3 vezes nos Estados Unidos. Essa é a primeira vez que eu estou ouvindo falar dessas plaquinhas. Ai, que legal. Eu devo ser muito avoado. É isso que eu ia falar. Tô até rindo Porque aqui. Não, isso aí, a gente andando de carro, eu comecei a olhar isso, né? Nossa, andei Falei, já uai, várias gente, vezes, né? nas Não, e rodovias. deve ter realmente. Eu tava meio. Né, nem passou na minha cabeça em questionar um negócio desse. Eu achei isso fantástico, Não, eu muito também. bonito. Sim. Mas depois disso, Miguel. Aí você voltou para o Brasil, né? Aí eu Teve essa experiência. continuei minha carreira, Lógico. né? E tudo, meu trabalho. E aí eu fui para a Secretaria da Criança e do Adolescente, lá do Governo- Ministério da Justiça. Da Justiça. Né? Aí fui para a área governamental. Isso me deu uma visão, porque é bacana, né? Você ter o olhar de uma OSC, que era o caso do fórum, depois você ter o olhar quando você faz parte de uma equipe legal. governamental,
né? E depois que eu fui para a Unesco, aí de um organismo internacional, então seu olhar vai Fica intersetorial. exatamente, e você começa a compreender também como que a coisa, as dificuldades, porque o fórum era uma OSC, né? Então eu tinha que captar recursos para o fórum, para a gente trabalhar. Então, assim, eu vivenciei muito todas essas dificuldades, No fórum né? já tinha esses elementos, essas ferramentas de fazer planejamento estratégico, de fazer Tinha. avaliação? Tinha. Ele era quadripartite, né? Tinha representação dos trabalhadores, porque o assunto era trabalho infantil, né? Então, quando eu cheguei, a gente estava naquela fase, né, de combate ao trabalho infantil. O governo já tinha reconhecido o trabalho infantil, porque eu vinha do Ministério do Trabalho. Eu era chefe da divisão de combate ao trabalho infantil lá. E nessa época a gente formou uma rede nacional com os fiscais do trabalho, né, que estavam localizados no país todo. A gente tinha um grupo de elite, a gente trabalhava muito em cooperação com o grupo de combate ao trabalho escravo, que foi o primeiro, né, chamava GERTRAF. E muito eficaz, né? Muito Olha só o que eficaz. aconteceu, né? Aí a Hoje, gente andava com a Polícia espetacular, Federal, espetacular. a gente ia nos E locais tudo baseado mais... em dados, né? Assim, de onde estão os Sim. focos, aonde Sim. pode fazer uma mudança real. E Né? aí a gente fazia uma escala de prioridades, porque era generalizada a situação. Claro. Aí nós fizemos primeiro mapeamento de Eu focos adoro essa de palavra trabalho. mapeamento, Soler. A gente é JS Brasil por causa de Jon Snow, né, que é o pai da epidemiologia moderna. Não é do Game of Thrones, não, né? Eu sei. Já até assim, falamos, deixando para o pessoal. E o mapa fantasma, é um mapa do cólera que ele fez exatamente para acabar com a epidemia do cólera na Inglaterra. Né? Gente, Foi o primeiro a usar não mapeamentos sabia. para acabar com... Ele era britânico. É o pai da epidemiologia moderna. Que A gente tem até legal. um quadro aqui com você. Eu quero ver. É. Aí a gente fez esse primeiro mapeamento, né, dos focos de trabalho infantil, localizando os municípios, a atividade econômica, os riscos da saúde e segurança das crianças. Totalmente estratégico, totalmente baseado Sim, em dados, dados evidências. da fiscalização do trabalho, né? Então, assim, carvoarias do Mato Grosso do Sul, colheita de laranja em São Paulo, que eu não sabia, né? Que as crianças estavam inseridas. Também não sabia. E o interessante E olha da que a gente colheita... passa ali, os laranjais são enormes, né? São não tinha esse gigantescos. maquinário que tem hoje, que sacode hoje a árvore, né? Mas antes era manual, assim como o algodão. A flor do algodão, de onde você extrai a fibra, ela é toda espinhosa, né? Então as crianças saíam com as mãos Eu feridas. fico pensando no café também, né? Que era feito Café. todo- E na laranja, elas perdem as digitais para sempre, né? Porque quando você loucura, tira a né? laranja, Nossa, eu não o sabia disso, não. ácido da casca, ele vai minando toda a parte digital de todos os dedos da criança. Não sabia disso, não. Então ela não tem mais como se identificar. Agora imagina isso para a vida adulta. É verdade. Né? Você não ter digital em nenhum dedo. É uma loucura, Então, né? foi esses elementos estratégicos realmente que fizeram a mudança significativa, assim, Sim. de poder entender mesmo aonde atuar. Sim. Eu tenho... E tinha também, por exemplo, a questão do fumo. A colheita do fumo em Arapiraca, por exemplo, que é em Alagoas. O fumo, ele tem uma época de colheita e ele tem que ir para a secagem, eles penduram assim nas cercas, né, das propriedades. E o fumo, ele solta todas as substâncias venenosas na mão das pessoas. Então, as crianças, com as mãos todas amarelas, e aquilo ali é como se elas estivessem fumando, tipo, sei, não me lembro bem, mas tipo assim, um maço de cigarro por dia. Só de colher a folha do fumo. Que isso? Então, são danos irreversíveis, Sim. né, que as crianças tinham. É uma loucura isso, porque quando você faz esse elemento estratégico, né, até com o trabalho que foi feito com o Sistema S, por exemplo, a gente olha assim e não acredita nessas coisas, né? Mas, por exemplo, um grande problema de saúde bucal no Brasil é na indústria do biscoito. Por quê? Porque os trabalhadores estão mexendo com açúcar o tempo todo, né? E estão mexendo com... E isso afeta Que
coisa, né? é uma coisa que você nunca vai Nunca imaginar. vai imaginar, né? Como essa coisa estratégica de querer entender os problemas, da onde estão vindo, e com custo altíssimo para a própria indústria, Altíssimo, porque claro, nesse momento não tem problema, mas depois questão de, né, você o absenteísmo, porque está Claro, com né? dores de Um dente problema e de tudo mais. saúde. E no semiárido baiano também a gente atacou de frente a colheita do sisal, né? A produção sisaleira, né? Porque o sisal, depois que ele é colhido, ele tem que ser amassado, como se fosse uma cana, quando você vai tomar o caldo de cana, Aham. aquela máquina, né? Sei. Que você Tritura, enfia, ele esmaga ali e Esmaga, é isso. achata a folha e aí ela vai para a secagem. Só que as crianças perdiam as mãos quando iam fazer isso, Que isso. porque não tem nenhuma barreira ali de segurança, né? Então, assim, na região cisaleira, a gente encontrou muita criança que não tinha mais as mãos, né? Não, aí pronto, né? Aí Acabou pronto. a vida Acabou da a pessoa. vida da Acabou. pessoa no momento É. que, pelo Estatuto É. da Criança e do Adolescente, Não os tem direitos tinham que Tiraram ser todos os totalmente direitos. E a voltados. venda de jornais nas cidades? Você não pegou isso porque você é novinho, mas eu e Miguel pegamos. Ah. Era comum, nos sinais, você tá com criança vendendo jornal às 7 da manhã. Você lembra disso? Lembro. Acabou, não existe Não existe, mais. não existe. Além de E não não é pela uma existir... questão só digital, não, porque tudo bem, virou Isso digital. que eu ia né? falar. Virou digital, Isso que mas eu ia não falar. foi só isso. Né? Foi o Antes de trabalho ter essa também, foi. revolução digital, os jornais E impressos todo mundo em achando papel... bonitinho, né? Porque tinha aquela E- coisa do romanceado dos filmes, né? Do menino que Exatamente. chama e manda notícia. Agora, Solene, minha dúvida. Então, esse trabalho todo era feito. Mas qual era a participação da sociedade civil, por exemplo, numa atuação dessa? Porque- Total. A total? Total, porque, é? por exemplo, o fórum, ele trabalhava com a sociedade civil, basicamente, né? Além de Esse é o ter... trabalho do fórum, antes Sim. da secretaria Não, antes lá no Ministério do Trabalho, a gente atuava como agente governamental. mental. Tá. É. E aí a gente ia a propriedades privadas, que muitas vezes eram, por exemplo, do prefeito da cidade. Então era muito perigoso, né? Nessa época teve aquele crime em Unai, não sei se vocês lembram, Lembro do crime né? de- Dos fiscais dos que foram fiscais foram- atacados. exatamente. Assassinados. Assassinados, exatamente. Então, assim, tinha locais que a gente chegava, a cidade estava fechada. Tipo, terça-feira de tarde, não tinha uma loja aberta. Porque a notícia vazava, que a gente ia chegar, eles fechavam todo o comércio para não ter fiscalização, né? Mas isso foi a fase do Ministério do Trabalho. A gente avançou muito. Mas nessa fase já tinha sociedade civil participando ou não? Já tinha, Ah, com tá. certeza. Denunciando? Tinha, fazendo... porque já existia o fórum também. Ah, entendi. Só que com outro secretário executivo, não era eu. Depois ele faleceu, ele morreu de um ataque cardíaco, até por causa dessa função que ele exercia, que era dificílima. E aí eu fui convidada pela OIT para poder substituí-lo. E hoje eu acho, né, Lia, com os sistemas que se tem de projeção de dados, isso está se tornando cada vez mais forte. Com certeza. Eu acho que, assim, e os modelos estão cada vez mais fortes. Determinantes de saúde, por exemplo, determinantes sociais de saúde. A gente sabe, por exemplo, hoje que uma grande determinante social da saúde é o machismo, né? Como? Como que isso acontece? A própria cultura do machismo faz o homem não procurar serviços de saúde, Isso mesmo, né? é verdade. Ele não pode chorar, então já mexe com a saúde mental dele. Os homens acabam se suicidando 4 vezes mais do que as mulheres no Brasil. Né? Gente. Então você vê, né? O e homem não busca, e é uma determinante o quê? Social. Social, não E é esse uma dado Cultural, de- né? Exatamente. Esse dado que o homem Se mata ele- mais. que o homem morre mais cedo que a mulher, 7 anos. né? 7 anos mais No cedo que a Brasil. mulher, não é nem por conta de assim, o homem vive menos biologicamente. É porque o homem realmente ele se mata mais. Por conta dessa questão aí de não ir para o médico, pega mais doenças, a questão também de, por exemplo, dirigir em alta velocidade para Autoafirmação. autoafirmação. Então, assim, Perfeito. todos esses fatores, eles São os maiores influenciam. agentes de violência e os maiores As maiores vítimas vítimas. de Sim. violência. Isso, coisa, querendo ou não, né? traz um custo para a economia também. Com certeza. Porque, assim,
querendo ou não, quando ele está com uma doença um pouco mais forte, traz um custo para o hospital, que impacta, querendo ou não, a economia, o bem-estar da família dele e tudo mais. Então, tudo isso aí tem um custo econômico indireto, ou às vezes até direto, né, que pode trazer prejuízos no longo prazo, porque, querendo ou não, acaba fazendo um efeito cascata, né, para toda a família, para todos os amigos. Uma coisa que eu até fiquei curioso aqui, que eu tô fazendo bastante pesquisa, a gente falou bastante de OSC, tem um pouco a ver com OSC também, mas eu queria ver um pouco a sua opinião, pela sua experiência, porque a gente falou muito da parceria entre governo e OSC, né? Eu fico muito curioso porque, assim, eu peguei matérias nesse meu primeiro ano de, por exemplo, Human Rights e Emerging Technologies, que são as tecnologias emergentes, como inteligência artificial, a questão da biotecnologia, né? Aquela coisa que eles colocam na cabeça para, inclusive, fazer pessoas que não têm braço mexerem o braço. Isso aí está avançando bastante. E como que isso reflete nos direitos humanos? Uma coisa que eu queria entender, se você de uma experiência sua, alguma coisa assim, você acha qual que é o papel você acha que está fortalecendo o papel das empresas privadas dentro dessa discussão aí de fortalecimento de políticas públicas junto com OSCs, né? Porque eu pelo menos acho, assim, tá fortalecendo, mas acho assim, tem um caminho ainda longo a trilhar. Principalmente nos Estados Unidos eu vejo assim que tem fundações assim de empresas, como por exemplo a Chanel, tem a Fundação Chanel que faz aí investimentos em OSCs, né, por exemplo. Mas eu não estou lembrando aqui de cabeça outras empresas privadas que fazem isso também. Mas assim, eu acho que de empresas privadas, e olha, eu acho que nem a empresa privada, assim, na prática, que são os bancos de desenvolvimento, como o Banco Interamericano, o World Bank, né, o Banco Mundial, eles fornecem muitos fundos para essas OSCs, né? Sim. Mas assim, empresas privadas... Mas aí a gente entra, por exemplo, naquilo que a gente está até avaliando, né? Avaliou há pouco tempo a questão da Rede Globo. Sim. O que ela fortaleceu dos direitos da infância a partir da Constituição com o programa Criança Esperança, porque muita gente acha que o programa Esperança é aquela coisa da campanha, né, Soleni? Verdade. Então, não entende todo esse movimento junto com a sociedade civil, muitas vezes, né? Assim, refletindo sobre o que o Liam comentou, né, do papel das empresas, né? A gente tem muitos exemplos no Brasil, mas eu acho que podia estar bem melhor, sabe? Muitas empresas fazem um trabalho social bacana, né? Tem, agora, por exemplo, na indústria farmacêutica, é uma área que eu sinto falta, né? Desse apoio à sociedade, né? Você não consegue atingir. Muitas vezes tem braços na Europa, na Suíça principalmente, né? As empresas farmacêuticas têm uma participação muito forte na economia suíça, né? E assim, e aqui no Brasil você não seria não vê como, Soleni, tanto. tentando realmente montar estratégias de mudança, de apoiar mais esse tecido da sociedade civil? É por aí? Com certeza, porque muitas vezes elas fazem assim, tipo, um prêmio por ano, né? E aí elas... Dá essa impressão, que é sempre assim, quando eu uma atuo, é um coisa- evento para trazer isso, visibilidade. Exatamente, e até muito- para livrar a consciência, né? Muitas vezes. Não está no DNA, né? Não está no DNA, não é uma coisa estruturada, estruturante, Sim. eficiente. Adorei. Estruturado e estruturante. Gente, Não vocês é? têm que pesquisar, porque isso é muito importante, esses conceitos. Do São estruturar, importantes para estruturante. você ter até um senso crítico, né, também Miguel? Do seu próprio país. Isso é fundamental como cidadão. E de sustentabilidade, porque daqui a pouco o que Exato. vai sobrar, né, Solene? Se você não Exatamente. entrar agora, né, tem que Exatamente. entrar ontem, não é nem Ontem. hoje. Exatamente. Diga, você ia comentar, amigo? Não, eu acho Liam? assim, o que você falou é verdade. Isso é uma coisa que a gente sempre toca, repete assim, a gente sempre toca na mesma tecla aqui na JS Brasil, que assim, eu acho que ainda está muito naquela visão assim do passado que essas estratégias de sustentabilidade, seja social ou ambiental, que as empresas têm, muitas vezes é mais para melhorar a imagem e a reputação que a empresa tem. É Né? muito triste, É muito né, difícil hoje em dia. Tá melhorando. Com certeza. Mas ainda é muito difícil você encontrar uma empresa que realmente está ali no core business, no núcleo, aquele trabalho. Não, o social ainda é menor que o ambiental, né? Verdade. Falando bem a verdade, assim, sendo bem transparente.
Porque o ambiental, querendo ou não, a gente está vivendo a mudança climática, tem toda aquela questão, né, de estratégias da ONU, os visibilidade, NDCs, né? exatamente. Tem toda a COP30, que vai ter agora aqui em Belém, para tentar diminuir a emissão de carbono, né? Isso. A ONU vem tentando fortemente. Vem né? tentando Só a ideia de fortemente. ODS é uma coisa Verdade. espetacular. né? E eu acho legal que a ONU ela envolve todo mundo, todos os países membros, né? Ela envolve empresas privadas bastante, Sim, envolve espetacular. OSCs, ela dá Essa liga, essa né? liga, exatamente. Envolve governos, né? Inclusive sabe o presidente que vai, inclusive, fazer a COP30 agora, o André, esqueci o nome, André. Que é o presidente da É o ONU? presidente Da da COP. COP. Da COP30, Sim. exato. Eu vi um evento que foi até organizado pela Hopkins, que ele mesmo falou lá, foi interessante. Eu não tive a oportunidade de falar com ele porque ele precisou ir embora na hora, assim, porque não deu nem tempo das perguntas e tudo mais. Mas realmente eu percebo a importância, assim, no ambiental, né? Agora, a questão o social ainda é muito pequeno, né? André Como que a Correia gente... do Lago. É Isso. boa a internet porque a gente já tem o resultado olha aqui na na hora, Não gente. tem essa coisa. Tem essa coisa, eu esqueci. Não, já lembra É só aqui. abrir o pronto. oráculo. André Correia do Lago, embaixador. Abre Exatamente. o Google e pronto. Mas então, continuando, o que eu acho assim, como o social ainda está muito pequeno, e assim, o social, o ambiental e o econômico, eu acho que eles andam muito em conjunto. Isso né? é muito importante, né? É trazer o econômico como se fosse uma cola aí Sim. nesse trinômio. É Sim. importante mesmo. Agora, o que eu acho assim, tipo, o ambiental é importante toda essa discussão e tudo mais, mas quando você não investe no social, como é que você vai conseguir convencer Não tem pessoas ou fazer pessoas entender que isso é uma coisa de longo prazo? Exatamente. Porque normalmente pessoas que não têm. Quando eu falo educação, a educação básica, essa educação de investir, às vezes até uma educação financeira básica, uma educação de investimento básico, às vezes a pessoa quer muita coisa de curto prazo. Inclusive, eu acho que a maioria dos países que estão em desenvolvimento, eles votam em políticos e acredito em pessoas que vão trazer algum retorno de curto prazo. Imediato. Imediato. Né? Isso. Então, assim, como é que você vai conseguir convencer uma pessoa? Porque, assim, as metas, os objetivos que tem no ODS, agora é 2030, né? Mas, assim, vai ter depois de 2030. Mas tem o Net Zero Carbon de 2050, que é tirar todas as emissões de carbono em 2050. 2050 é muito longo prazo. Como é que você vai convencer uma pessoa que não tem essa educação a entender que isso é realmente importante para o mundo? Às vezes as pessoas nem acreditam que realmente existe mudança climática, entendeu? Porque às vezes, que nem algumas pessoas falam, se faz frio é porque não tem mudança climática. Às vezes a mudança climática até é por conta do pior, tipo, faz mais frio ainda, entendeu? Eu acho tão importante isso que você está falando que eu até trocaria essa sigla do ESG para ESEG. Environment, Social, Economic Governance. Porque está tão colado com o econômico hoje, né? Não é questão que as empresas vêm muito pelo cunho financeiro. Mas o que a gente está falando de Environment and Social é econômico. Sim, com certeza. Na entranha da coisa. Com certeza. Você vê isso todo dia, né? No seu trabalho, Soleni, como as implicações disso. Até para o trabalho infantil, como isso melhorou as alternativas tecnológicas da própria indústria, aumentou a produtividade. Com certeza. Né? Por exemplo, na cana-de-açúcar, você abria... Eu fiquei muito chocada. Por volta de 1993, a gente foi numa fiscalização, tinha um chamado Triângulo das Bermudas, que era onde as crianças apareciam, né, para o tráfico humano, entre Pernambuco e Alagoas, né? Sim. Lá nas plantações de cana-de-açúcar. E eles tinham que pôr o fogo, né, para poder cortar a cana depois. Existia, nessa época, vocês não vão acreditar, crianças viciadas em crack. Em crack, aquilo, em né? 1990, gente. Já naquela época. Que era tão disseminado assim. E já existia o vício em crack das crianças. Fiscal abria o canavial, gente, parecia assim, as crianças, elas se enrolavam com panos
nas mãos, parecia assim múmia, sabe assim? Elas todas pretas, cortando cana ali, e só Nem ficava fala, o olho Solene, de que eu vou fora, começar a gente. chorar aqui, porque realmente... Não, Era, não, eu lembro, assim, e essa mas não coisa. nessa magnitude, né? Assim, a gente viu E fotos e fumando tudo, crack naquela época, por quê? extremamente Morriam de perturbador. fome, porque levava o quê? Uma travessinha de arroz para passar o dia com aquilo. Então, assim, era muito fácil Mas qual o sentido viciar. econômico disso, né? Assim, você vai trabalhando, É. não vai ter mão de obra qualificada Não, depois não para, existe. né? Não existe. A E hoje é expectativa de produtividade, vida. economia é produtividade. Tudo é trabalhado em escala numa globalização. Exatamente. Então, como é que você vai trabalhar uma indústria açucareira É. se você não tem produtividade, né? Então, o que você Exatamente. precisa é um investimento Não socioambiental tem jeito. para que o seu econômico seja sustentável. E essa época foi muito legal porque a gente começou a discutir a questão trazida pelo Eduardo Suplicy naquela época, que era a complementação da renda, né? E aí, porque era dramático, a gente queria retirar as crianças. Quando a gente ia e retirava, os pais chegavam e falavam, tudo bem, ela vai ficar em casa, agora eu quero saber como que nós vamos comer amanhã, né? Porque, assim, a gente recebe na diária e a gente estava com 5 na diária, agora está com 2. E quem que vai me dar minha comida? Como é que vai ser isso, né? Então a gente enfrentava aquele drama, né? Meu Deus. Um drama humanitário. Como Aí é não é que, nem como que vai extrapolo ser social isso, até. né? E aí veio a solução do Bolsa Escola, né? Naquela época. Isso foi uma primeira sugestão do prefeito de Campinas, Foi. não foi? Foi Em Campinas. 93, eu até o conheci em Washington uma vez, ele faleceu, né? Mas ele me falou sobre isso no quarto de hotel dele, que ele estava tendo que viajar, e falou, não, entra aí pra gente bater um papo, a gente conversou, foi ótimo. Eu Cara, não conheci pessoalmente, excelente. mas era ele e o prefeito de Paracatu aqui, perto de Brasília. Eu não sabia. A gente foi em Paracatu verificar. Inclusive, assim, naquela época, a merenda escolar, o prefeito de Paracatu comprava dos pais das crianças que tinham sido retiradas do trabalho infantil. Alface, aquele feijãozinho, aquela pequena produção, né, familiar. E depois essa ideia veio para o governo DF, não foi? Foi. E aí espalhou pelo Brasil, né? Legal E pelo mundo, né? Tem Muito muitos legal. países até que se miram. E o Bolsa Escola, a fiscalização do trabalho que começou com o mapeamento, né? Dizendo, não, vamos começar com a Bolsa Escola. Então, em primeiro lugar, vai ser ali nos municípios. Porque já tinha até o mapa, né? Exatamente. Já tinha até o mapa ali já. Tinha tudo montado. já. Que hoje é o cadastro único, vai ver o primórdio do cadastro. Exatamente. E aí foi discutida a questão como que o governo ia repassar o recurso para as famílias. A gente fez reuniões com a Caixa Econômica Federal, que hoje é só Caixa, né? Mas antigamente era a Caixa Econômica Federal. Mudou? Nem eu estava sabendo disso. E aí... E tinha que falar todo, né? Tinha. Caixa Econômica Federal. E aí a gente verificou que o dinheiro só podia ser retirado pelas mães, porque os pais pegavam o dinheiro e bebiam, faziam farra com o dinheiro do Bolsa Escola, e a mãe que tinha que tirar. Descobrimos que tinha que ter um acompanhamento escolar, né, verificando para não ser assistencialismo. Exato, como se a criança está indo para a escola. Vacinação. Se sumiu da escola, corta a bolsa. Sim. Né? Porque era o Bolsa Escola, é verdade. Era Bolsa Escola. O foco era educação. Né? Então, assim, esses condicionantes foram... E todos condicionantes estratégicos. Exato. Né? A questão da vacinação, né, também da saúde, né? Isso desemboca na questão das OSCs, né, Solene? Porque na minha vivência, a sustentabilidade das próprias OSCs depende do elemento estratégico. Se você não tem um mapeamento das coisas que você está fazendo, não tem um entendimento dos seus pontos fracos, pontos fortes, porque fica aquela coisa, né, de captação de recurso, tá? Captação de recurso exatamente para quê? Né? Que estratégia se tem nessa captação de recursos? Porque senão você não sabe onde procurar o recurso. Que é assim, né? Correndo atrás do próprio rabo. Mas né? eu acho até engraçado, assim, que eu até estava tendo uma reunião na semana passada com o Rodrigo e outra pessoa que trabalha na Secretaria
numa O secretaria Rodrigo penal. aqui é consultor da JS Brasil. É, o Rodrigo, diretor da empresa aqui. E a Certo. outra pessoa que trabalhava numa secretaria penal nacional, né? Eu acho engraçado que a gente estava tendo essa conversa, que muitas pessoas elas contratam avaliação para falar que eles estão bem, que assim os impactos só são positivos, que sei Para lá o imagem, quê. né? Para imagem. Para a imagem. Só que assim, a contratação, a avaliação você está vendo, e é importante você saber se realmente, mesmo não tendo impacto, o que está tendo de gargalo ali. Mas é importante você ser frio nessas horas para você pensar, tá, alguma coisa está de errado nisso aqui. Se eles estão mostrando, né, de uma forma robusta, o que a gente pode fazer, o que a gente pode ter de estratégia para transformar isso realmente num impacto positivo, tanto social, quanto de equidade, quanto econômico. Às vezes até a gestão tá boa, mas o social não tá tendo uma mudança de comportamento naquela comunidade, naquela população. Quer dizer, estão comprando tudo direitinho, fazendo tudo Exatamente. conforme o livro manda, né? Sim. Mas onde que está a transformação disso? Exatamente. E uma coisa que até o Rodrigo fala bastante, né? Um exemplo que ele traz bastante, eu não tava no projeto, mas assim, é porque eu também era mais novo, e aí acabou que eu devia ser adolescente, criança na época. E ele fala que no projeto do Vira Vida, não sei se você conhece, mas é um projeto que é contra a exploração sexual infantil e de adolescentes Aí usa no o Brasil. Sistema S, né, para capacitar, formar, acompanhar na escola, para que esses meninos e meninas tenham uma transformação Uma transformação de vida. social, exatamente. Uma transformação de vida para que eles possam Tirar dessas prosperar. situações, né, insalubres para uma situação de competência Exatamente. de mercado. Aí o que foi visto, né? Você tem até mais propriedade para falar do que eu, mas eu acho bem legal esse exemplo, que assim, ele fez uma comparação entre uma OSC, né? Uma capacitação que estava tendo no Rio Grande do Sul, que tinha toda a tecnologia, toda a infraestrutura, tudo direitinho em gestão. E fez uma comparação com na região norte, uma OSC na região norte de capacitação, que eu acho que era Rondônia, era alguma coisa assim. Pode ser. Que não tinha infraestrutura nenhuma e que não tinha tecnologia e tudo mais. Rondônia era bem forte no programa mesmo. Só que o impacto em Rondônia, naqueles jovens, foi muito maior do que o impacto do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque naquela realidade ali, eles precisavam muito mais dessa capacitação do que no Rio Grande do Sul. Com certeza. Então é isso que muitas pessoas às vezes não conseguem entender. Como é que eu tenho uma gestão isso tão boa mesmo. e o impacto dentro daquele jovem ou daquela... Não precisa nem ser jovem. Pode ser até em pessoas mais velhas, em mulheres, pessoas que estão em situações mais vulneráveis. Como é que eu não estou gerando tanto impacto nisso? Às vezes até para a própria pessoa, até aquela própria população não está precisando disso. Então, assim... Às vezes o programa nem era para estar naquela população. E às vezes você tem que ter essa cabeça. Será que realmente não vale a pena? Ou a gente muda o lugar, ou a gente procura alguém... Ou às vezes realmente para e vê o que realmente aquela população precisa, entendeu? E aí, Então... dando sequência aí que você está falando, eu fico assim, muito feliz de ouvir isso, porque uma pessoa jovem, já com essa cabeça, né, Miguel? É bom demais. E destacar também, né, a sua contribuição aqui na JS Brasil, que parece estar indo de vento em popa, né? E lembrar também para todo mundo que está nos ouvindo, assim, que a JS Brasil, para nós, né, porque hoje eu sou oficial de projetos da Unesco, é uma organização que, assim, gera total confiança para a gente, né, e participa das licitações da Unesco como qualquer outra organização, né, e aí, assim, cumpre com todos aqueles requisitos que a Unesco exige, que são inúmeros, né, que vão de A a Z, né, e parabenizar o trabalho. Já perdemos algumas noites por causa disso, mas tudo bem, fica aqui só entre a gente. Mas... E assim, da parceria já que a gente tem, né, nós lá da área de Ciências Humanas e Sociais da Unesco, a gente fica muito agradecido, né, por todas as colaborações que vocês já fizeram com a gente, avaliando Criança Esperança, né, porque depois do trabalho infantil vou dar um pulo, porque a
trajetória é longa, né, Miguel? É muito longo, né? E a gente vai precisar de alguns episódios aqui com você, Solene, Com porque certeza. foi o Então, capítulo 1 aqui, esse vamos é o colocar capítulo assim, 1, né? porque depois disso eu pulo para a Unesco, né? Aham, sim. E eu hoje colaboro com a Unesco no projeto Criança Esperança, né, que é financiado pela Globo. Uhum. E, assim, a JS Brasil tem sido uma parceirona nossa, né, avaliou os 30 anos do Criança Esperança. Que honra, que honra. Foram isso 30 foi OSCs legal. nos 30 anos, Sim. né? E gerou um documento que, assim, guiou nossos passos, que foi muito importante, que não era um documento que só elogiava. Documento Sim, troféu, documento troféu que a gente Documento chama. troféu? Ah, não conhecia essa terminologia. Mas, assim, e deu realmente as pistas para a gente, Sim. né? De onde que a gente deveria, o que a gente deveria corrigir, melhorar, ouvir mais as OSCs, né? Ter um contato mais próximo, contribuir com a capacitação dessas OSCs, porque uma preocupação nossa hoje lá da Unesco é essa também, Sim. né? Quando a gente abre o processo seletivo, que geralmente agora mudou, né? Porque antes era em agosto. Todo ano tem um processo, todo ano basicamente, tem. né, seletivo. E agora a gente tá abrindo mais para o final do ano, ali setembro, outubro, né? E assim, há muitos projetos que a gente vê que são necessários, importantes, Sim. mas a equipe de gestão da OSC não tem ainda a qualidade ideal para produzir um projeto bacana. Né? Tem a intencionalidade, Exatamente. está de repente muito Sim. próximo, com toda, mas não as competências. Mas Sim. não detém as competências necessárias que a Unesco exige. Sim. Porque assim, a gente É lá bem na rígido. Unesco, a E gente tem que ser, né? tem que ser, que porque a ser. gente é auditado, né, Miguel? Não, e é dinheiro de toda a sociedade. E é tem que ser uma dinheiro coisa de toda a muito- sociedade. Então tem que ter realmente uma Sem transparência gigante. Sim. Que demore, mas que mantenha a transparência. Isso. Porque a Unesco é interessante, por mais que seja uma organização internacional, né, e multilateral, ela trabalha muito nos princípios da administração pública da Constituição brasileira, Sim. né, que é a publicidade, Exatamente. a legalidade, a moralidade, né, todos os 5 exatamente. princípios. É impressionante. E assim, a gente tem tido um parceiro estratégico, que é a Petrobras, para promover essa qualificação das OSCs, né? E a JS Brasil participou, né, de um projeto 180 Oscars, um número. Acho que foram mais de 200 do mais programa. de Foram, não foi? foram Acho que foi 210, sendo 2 representantes por OSC, né? E no Conexões Éticas, terceiro setor, onde a gente trabalhou muito compliance, né? Sim. A gente capacitou também 138 organizações, 2 pessoas de E eu cada. lembro que essa foi uma loucura, foi Uma na época loucura. da pandemia. Foi na época da pandemia. esse- A gente tinha Foi feito uma estrutura coisa- presencial Isso, fortíssima isso, e teve que isso. mudar tudo. Não, e Verdade. vocês foram fantásticos, né? Porque senão a gente não teria conseguido. Sim, Porque foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. sim, Era tudo muito novo, sim. né? Não tinha essa coisa do virtual, né? Do como é que chama? Epidemia veio. Né? Com a epidemia. É, Então, videoconferência, meu tudo. E a Unesco Deus, soube que usar isso como uma loucura. oportunidade. Isso é verdade. Foi. Agora vamos Exatamente. então usar isso as formações, porque era para ser presenciais no Totalmente início, né? presencial. E aí usou até para dar mais ainda amplitude a Foi. esse. É né? verdade. Mas, gente, eu acho que, infelizmente, falar sobre compliance agora vai ser um novo episódio Tá que a bom. gente vai ter, Ótimo. porque foi maravilhosa a conversa. Estou muito Foi feliz ótimo aqui. Eu acho que a JS Brasil, né, Liane, está muito honrada de ter Não, a nós que Soleni estamos, e deixar gente. um último momento aí, Soleni, para uma mensagem final que você queira passar para os ouvintes do A minha podcast. mensagem é de esperança, né, Miguel? Eu trabalho no Criança Esperança, então, assim, Está a na minha veia, mensagem tatuado está na já. veia, né? A gente tem que ter esperança nesse país, né? Apesar de já estar com uma idade, agora eu sou idosa, agora não, já há algum tempo eu sou idosa, mas as esperanças sempre no Mas com esse espírito coração. super jovem, né, totalmente, né?
esperançoso, né? E assim, o que eu puder contribuir, né? Eu estou à disposição de todos que estão nos ouvindo e vendo, né? A gente quer sempre contribuir, ajudar de Sim. qualquer forma, né? Ou institucionalmente, ou pessoalmente, Claro. né? Eu acho que todo mundo tem que ter o coração aberto, verificar e tentar ver que esse país é um país maravilhoso, a gente é muito criativo, Com a gente certeza. inventa moda que ninguém inventa. Isso é verdade. Né? Eu inclusive tive uma matéria que eles elogiaram muito o poder de motivação do Brasil para crescer e pensar no futuro, sabe? E uma Apesar mensagem fraternal, né? Sim. Carinhosa para todos, né? Que a gente trabalha diretamente ou não, né, Miguel? Que honra ter eu aqui. agradeço essa Obrigado, oportunidade, você. estou à disposição de vocês. Que bom, Legal, Solene. gente. E vocês podem participar aqui desse debate também, deixando seus comentários, suas recomendações, suas dúvidas, que a gente manda lá para a Soleni, ou a Soleni acompanha também e entra num debate, né? Não termina aqui nesse episódio. Então, Isso aí. queremos muito agradecer, Soleni, a sua participação. Obrigado, Lian. E esse foi o JS Conecta, o podcast da JS Brasil. Até um próximo episódio. Obrigado, gente.